Ele foi jogado na rua sem nada porque era obeso mórbido. Mas esqueceram de um detalhe. Essa é a história de Stephen, um juiz que lidava com todo tipo de crimes e criminosos em seu trabalho, que encontrou por acaso na rua e não nos tribunais o caso mais aterrorizante em que ele já trabalhou. Pior até que todos os outros casos que você já ouviu falar. A história sensacional de hoje começou numa tarde em que Stephen saiu do escritório. Esse dia não tinha sido um bom dia. Na noite anterior, ele assinou os papéis do divórcio com a sua agora ex-esposa. Depois de anos de casamento, ela não lhe deu nenhuma explicação, apenas o informou da sua decisão de se separar. Por esse motivo, naquele dia, Stephen não conseguia se concentrar no seu trabalho. E quando ele saiu do escritório, ele estava profundamente cansado. Ele entrou em seu carro e decidiu que não iria direto para casa, enfrentar a solidão da sua casa, onde até recentemente sua esposa estava sempre esperando por ele. E isso era doloroso demais para ele. Foi então que ele tomou uma decisão aparentemente boba, mas que mudaria sua vida para sempre. Ele vagava sem rumo pelas ruas da cidade, procurando adiar o momento de finalmente ir para casa. E foi no meio dessa andança espontânea pelas ruas da cidade que Stephen o viu. A princípio, pensou que fosse uma pilha de lixo mal empilhado. Mas à medida que Stephen se aproximava, ele achou a cor dos sacos de lixo meio estranha. Só quando estava a poucos metros de distância, Stephen veria, para seu horror, do que se tratava realmente aquilo que ele tinha visto à distância. Não eram sacos de lixo, era um corpo humano de um obeso completamente nu. Stephen não pensou duas vezes e parou o carro, sem temer que as pessoas que atacaram o homem e que ainda poderiam estar por perto também o atacassem. Com muita dificuldade, ele colocou o homem na parte de trás do carro e tentou lhe dar os primeiros socorros. O pulso do obeso estava enfraquecido e não respondia a nenhuma das tentativas de Stephen de reanimá-lo. Em desespero, ele voltou ao seu lugar e dirigiu-se desesperadamente para o hospital mais próximo. Chegando lá, o homem obeso ainda estava inconsciente. Ele foi internado imediatamente no hospital e começou uma árdua batalha contra a morte. Embora o trabalho de Stephen como juiz não fosse investigar, mas sim fazer julgamentos com base em evidências e investigações conduzida por outras pessoas, ele sentiu que não poderia ficar de braços cruzados e entrou com uma ação de indenização a favor do homem brutalmente jogado na rua. O problema é que, como ele estava completamente nu, sem nenhum documento pessoal, foi muito difícil identificá-lo. Adicionado a isso estava o fato de que a área onde ele havia sido encontrado não tinha câmeras de segurança. Era como se os criminosos que o espancaram e o deixaram deitado ali tivessem seu plano macabro calculado friamente para não serem descobertos. Por bem ou por mal, a verificação das impressões digitais do sujeito no banco de dados da polícia possibilitou identificá-lo como tendo antecedentes criminais. O nome do homem obeso era Victor Burnell, e alguns anos antes havia sido preso por aparecer em um restaurante com uma arma, pedindo que a polícia fosse chamada. Assim que a polícia chegou, o homem se permitiu ser capturado, sem oferecer qualquer tipo de resistência, e parecia feliz por ter sido pego. No julgamento, o advogado de Victor conseguiu provar que a arma com a qual ele se apresentou no restaurante era de brinquedo. Isso mais os depoimentos das pessoas presentes, que afirmam que Victor não roubou ninguém e foi gentil, e ainda a decisão de Victor se arrepender do ato, possibilitou ao juiz sentenciar o homem à liberdade condicional. Era evidente que ele não era um perigo para a sociedade e que seu ato no restaurante não era nada mais do que uma medida desesperada de uma pessoa emocionalmente instável, que provavelmente estava deprimida por causa da sua obesidade. Por isso, o juiz do caso decidiu que, além da fiança, a liberdade condicional de Victor estaria sujeita ao compromisso do homem de se submeter à terapia psicológica. Aos olhos de Stephen, a descoberta desses antecedentes só levantou dúvidas sobre o caso. E se a tentativa de roubo no restaurante tivesse sido mais do que uma medida desesperada? Talvez Victor estivesse envolvido em negócios obscuros pelos quais tentaram matá-lo. No entanto, Stephen ficou profundamente desapontado ao saber que essas dúvidas não eram compartilhadas pelos investigadores que cuidavam do caso. Para eles, os antecedentes de Victor permitiram concluir que, nessa ocasião, também se tratava de um episódio de depressão devido à sua obesidade,
e que, como não havia outros culpados além do próprio sujeito, o caso poderia ser considerado encerrado. Não importava que o corpo de Victor mostrasse sinais de hematomas, pois foi explicado que esses hematomas haviam sido resultado de desmaios na rua, e o caso simplesmente foi encerrado. Stephen, no entanto, tomou isso como um assunto pessoal e não estava disposto a abrir mão das informações fornecidas pelo processo judicial encontrado nos arquivos da polícia. Stephen localizou o psicólogo que atendeu Victor e o entrevistou. No início não foi fácil ganhar sua confiança, porque apesar do status de Stephen como juiz, o psicólogo não quis lhe dar nenhuma informação sobre as sessões de Victor sem uma ordem judicial. E com o caso considerado encerrado, Stephen, apesar do seu status de juiz, não tinha base legal para emitir tal ordem judicial. Então ele passou a contar ao médico em detalhes tudo sobre o caso de Victor. Contou como ele havia sido encontrado nu e espancado em uma rua deserta. Ele disse a ele que o homem ainda estava inconsciente em um hospital, lutando entre a vida e a morte. No entanto, a polícia havia encerrado o caso e ele estava pessoalmente procurando mais informações para obter a verdade da história. Só então o psicólogo foi convencido de que havia algo obscuro por trás de tudo. Isso deu acesso aos diários de Victor. Naqueles diários, Stephen encontrou uma verdade aterrorizante. Victor era o caçula de 3 irmãos de uma família muito rica. Desde a adolescência, ele começou a sofrer de uma obesidade mórbida que não conseguia controlar com nenhum tipo de tratamento. Mas o pior de sua situação era a constante zombaria a que ele era submetido por seus irmãos, que começaram a odiá-lo e assim tornar sua vida impossível. O pai, no momento de sua morte, havia deixado todas as propriedades em nome de Victor, esperando que com isso a zombaria de seus irmãos desaparecesse. Mas aconteceu o extremo oposto disso. Os irmãos aumentaram seus abusos contra Victor, buscando fazê-lo cometer suicídio. E então eles podiam finalmente herdar as propriedades do seu falecido pai. Foi então que Victor, acreditando que estaria melhor na cadeia do que com seus irmãos, tentou assaltar um restaurante com o único propósito de ser pego pela polícia. Mas durante o julgamento, ele percebeu que estava cometendo uma loucura, se arrependeu e conseguiu evitar a prisão. Nos jornais não havia nenhuma notícia relatando o que havia acontecido naquele dia em que Victor apareceu nu e espancado na rua. Mas para Stephen, não havia dúvida de que seus irmãos tinham sido os culpados. Eles tentaram matá-lo para herdar suas propriedades. E por essa razão, Stephen, com apoio da promotoria, conseguiu de forma legal emitir um mandado de prisão contra os irmãos de Victor, que foram capturados pelos policiais algumas horas depois. Durante o julgamento, os sujeitos confessaram tudo. Eles tentaram matar seu irmão para receber a sua herança. Então, eles o despiram, o espancaram, o colocaram em um carro e o jogaram para fora enquanto ele ainda estava em movimento. A ironia do caso é que no momento de planejar aquele plano macabro, os sujeitos esqueceram um pequeno detalhe. No momento de sua morte, seu pai havia jurado que apenas Victor herdaria os seus bens e que legalmente tudo estava pronto para garantir que isso ocorresse. Por meio de uma manobra jurídica, tudo já estava combinado. Se Victor morresse, suas propriedades não seriam herdadas por seus irmãos, mas elas seriam transferidas para uma fundação que ajudaria pessoas afetadas pela obesidade. A morte de Victor, se tivesse ocorrido, teria sido em vão. Felizmente, Victor conseguiu sobreviver. Depois de sair do hospital, ele e Stephen se tornaram bons amigos e no calor dessa amizade, Victor foi percebendo que a vida lhe deu uma segunda chance. Victor encontrou a força de que precisava para decidir experimentar uma nutrição e dieta, além de exercícios que lhe permitiram superar sua extrema obesidade e mudar completamente sua vida. Então, o que você achou dessa história sensacional? Deixe as suas respostas aqui na caixa de comentários. Nós gostamos muito de ler seus relatos. Obrigado por assistir, um forte abraço e nos encontramos em breve aqui no nosso canal.